Olá, eu sou a Rosângela Spinozzi, jornalista, e estou aqui ao lado do meu amigo Ciro Massi, médico psiquiatra. E hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza atende muita gente. 70% das pessoas estão endividadas, até por conta da pandemia. Muita gente desempregada não sabe como vai ficar a situação no emprego daqui para frente, como vai enfrentar esses problemas advindos da pandemia. Ciro, como a situação mental pode ajudar a gente a enfrentar isso tudo que a gente está vivendo agora por conta da pandemia? Olha só, milagre não tem. Então, assim, você não vai conseguir resolver com as dicas de um podcast, resolver tudo. Mas dá para ajudar muito, tá? Você pode algumas adotar, dicas, né? Você tem algumas coisas bem efetivas que você pode estar fazendo, né? Eu comentei no podcast passado que nós temos uma região do nosso cérebro, né, o sistema límbico, que pertence ao que a gente chama de sistema de resposta a ameaças. A gente já vem de fábrica, então você está preparado para reagir a ameaças. Só que esse preparo é para ameaças físicas, não é para ameaças de outras categorias, como ameaça à minha autoestima, ao meu emprego, enfim. São ameaças físicas. Física de uma fera me morder, um cachorro avançar, um carro bater em mim. Esse sistema deveria estar funcionando para isso. Bom, então, assim, primeira coisa é não estimular bastante, desnecessariamente, esse sistema, né? Nós já vimos isso num outro podcast. Você pode aí dar uma olhada no podcast de ansiedade, que tem bastante dica. A outra coisa que você pode fazer é começar a colocar coisas bacanas, favorecer o funcionamento do sistema que não é de resposta à ameaça, mas de solução de problemas, né? Nós temos regiões do nosso cérebro, principalmente do córtex pré-frontal, que fica aqui em cima da sobrancelha, que é muito curioso. Ele adora brincadeira, adora resolver problemas, né? A gente compra até quebra-cabeça, fica fazendo joguinho, porque essa área do cérebro adora isso, né? Adora isso. Então, assim, se você conseguir desviar um pouquinho a atenção do sistema de resposta à ameaça, você vai conseguir fazer esse sistema favorecer de alguma maneira. A primeira coisa é evitar as catástrofes desnecessárias. Eu estou repetindo isso de um outro episódio, mas o que eu quero destacar mais especificamente... Mas é muito importante isso. Mas o que eu quero destacar mais especificamente, Rosângela, é a mania que nós temos, cultural, do sim, mas, né? Nós estamos programados a colocar obstáculo, né? Então, experimenta se você pertence a alguma rede social, ou mesmo num grupo de amigos, experimenta colocar uma notícia boa, alguém vai falar, não, sim, mas, e vai colocar alguma coisa negativa. E todo mundo vai dar atenção para coisa negativa. E vai parecer que você ou é chato ou é um alienado, né? Que você é um insensível para problemas sociais, por exemplo. Principalmente agora, nesse período de pandemia, que muita gente está sofrendo, com certeza, né? Então, você acaba entrando numa onda de vamos catastrofizar, vamos falar de coisa ruim, né? Então, vira moda, vira um hábito arraigado, um sinal de ser né? De que as coisas vão mal, que tem muita coisa boa, né? Eu vejo assim, se você dá um lance de otimismo, se você fala de alguma solução, de um vislumbre de alguma coisa positiva mais para frente, né? Você corre o sério risco de algum... Agora, desculpa, mas eu vou chutar o pau da barraca. Algum intelectualoide olhar distante para uma direção de um lugar que você nem consegue ver e vai falar assim, do fundo do coração dele, eu não tenho fé na humanidade. Então, né, isso, o cara, nossa, já ganhou alguém vai pagar uma bebida para ele, porque é nosso isso, né? E repito, o nosso cérebro ele foi formatado para isso. Então, quem entrega isso ganha aplauso, né? Notícia boa é Teflon, notícia ruim é velcro, ela gruda. Sempre que alguém falar notícia ruim, vai ganhar a atenção das pessoas. Então, em primeiro lugar, não se sinta desqualificado e nem tentado a entrar nessa onda. Se a pessoa quer falar de coisa ruim, ou está postando coisa ruim, enfim, paciência, isso é com ela.
Então, é um exemplo que talvez algumas pessoas já tenham vivido. Você pode estar numa rede, ou tomando sol numa praia, está numa rede, foi uma tarde maravilhosa, estava tudo certinho, mas aí passou um passarinho e fez titica na tua cabeça. O que vai ficar vai ser a titica do passarinho, entendeu? Porque o nosso cérebro é assim, ele foi formatado para destacar as coisas ruins. Então, a primeira dica que a gente tem que ter é o seguinte: propositalmente lembre coisas boas. Né? Propositalmente, enfoque, dê atenção para coisas boas. Como é que você pode fazer isso? Então, tem um exercíciozinho, né? A gente chama de exercício de apreciação. Então, 3 coisas que você apreciou durante o dia. Se você procurar na internet, você vai achar isso como exercício de gratidão. Tá? Eu, pessoalmente, não gosto desse nome, porque gratidão tem uma conotação religiosa, parece que você está agradecendo. E não é agradecer, você está reconhecendo. Você está reconhecendo que aconteceram coisas boas. Né? Então, assim, isso é uma coisa pessoal minha, tem outros autores, né, outros pesquisadores como eu, que não gostam também da palavra gratidão e usam apreciação. Mas você pode procurar com um ou com outro nome. Então, é destacar 3 coisas bacanas que aconteceram, que podem ser coisas simples. Né? Alguém me deu um sorriso bacana na padaria quando eu fui comprar o pão, uma pessoa gentil me deu passagem para o meu carro. Mas o truque é o seguinte: preste atenção, não entre no automático. Se entrar no automático, virou téflon. O cérebro não vai fixar. Se você der atenção para aquilo e falar, nossa, que bacana, o cérebro vai dar atenção. Tá? Então, e se necessário, anote isso. Então, é um exercício bem interessante numa época conturbada como a nossa, de muita ansiedade, de muita coisa negativa, você se obrigar a ter uma cadernetinha, uma agendinha, que você anote, ou no celular, você anote 3 coisas boas que te aconteceram durante o dia. Isso antes de dormir? Ou na hora que você está ansioso? Não. Você pode fazer, por exemplo, no término do seu dia, quando você vai se desligar dos problemas, e é para se desligar dos problemas, tá? Não é para ficar pensando 24 horas nele, e quando você vai se preparar para finalmente dormir. Né? Então, essa é a primeira dica, você se destacar 3 coisas bacanas que aconteceram durante o dia. Isso é fuga, isso é besteira, para de falar bobagem. Não tem nada de fuga. Isso é você mostrar o foco, botar o teu cérebro e contra a nossa fisiologia, que nós nascemos com ela, de só focar o negativo. Né? Claro, você já consegue inferir, eu já falei isso em outras oportunidades, evitar situações em que possam ser evitadas negativas, que você não tem nenhum tipo de domínio, de ação, você não pode fazer absolutamente nada. Né? Então, caiu um avião na Ucrânia, escuta, tudo bem, mas se eu não trabalho com aviação, né? E se eu não tenho parente na Ucrânia, por que eu vou querer saber detalhes daquilo? Me fala. Por que eu vou querer ver... porque assim, os profissionais que trabalham com isso, é obrigação deles sequestrar a tua atenção, né? Eles são pagos para isso, inclusive o pessoal de marketing. Né? Para gerar audiência, para gerar audiência. Que gera anúncio, que gera dinheiro. Então, a gente tem que se afastar mesmo disso um pouco. E está mais que comprovado que a audiência das redes sociais, que se chama engajamento, ela é formatada a qualquer custo. Como a maioria das vezes o engajamento é obtido por notícias negativas, é isso que você vai ter, entendeu? Então, começar a restringir um pouquinho, começar a procurar humor. E, olha, dá certo. Eu mesmo, se você me procurar no Facebook, eu estou lá, estou em outras vezes, mas no Facebook, por exemplo, eu comecei a curtir muito, né? Porque o algoritmo do Facebook vai perceber isso, piadas de humor, quadrinhos de humor. Né? Resultado, 80% da linha do tempo que aparece para mim é coisa engraçada, bacana. Eu dificilmente eu curto alguma coisa negativa. Que é para o algoritmo, eu estou enganando, eu estou sacaneando o algoritmo do Facebook. Quando eu não curto coisa negativa, o algoritmo entende que eu não gosto de coisas negativas e aquilo começa a aparecer menos para você. É uma medida muito simples que você pode fazer. Eu ia falar isso. Né? Qualquer rede social, qualquer né? rede social, qualquer rede. Você começa a economizar nas manchetes. Né? Eu não gosto de jornal televisivo porque você não tem como selecionar. Você sentou, aquilo vai entrando. Eu gosto de jornal escrito, porque aí eu consigo ler, eu vou ler o que me interessa. E, normalmente, os jornalistas
né? A Rosângela, jornalista, me corrija se eu estiver muito enganado, mas o jornalista sempre começa com um trecho que chama lead, que é o que tem de principal na notícia. Então você lê o primeiro parágrafo, te interessou, segue em frente. É curiosidade mórbida? Corta fora, cara, vai ser feliz, vai fazer alguma coisa mais interessante, né? Para dar chance, que é esse o nosso assunto, né, do podcast, dar chance do seu cérebro conseguir ter mais criatividade. Outro aspecto que eu acho importante é o seguinte: quando você encara uma determinada situação que você tem que resolver, lembra uma imagem clássica, né? Todos nós podemos comer um elefante, um boi, mas se tiver picado em picadinho, se você tentar comer tudo de uma vez, você vai ter injeção, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, assim, aos pouquinhos, né? E quando a gente fala em pouquinho, é pequeno passo mesmo. Então, a pergunta que você pode se fazer diante de um problemaço que você tenha que resolver é o seguinte: que pequeno passo eu posso dar para tentar resolver isso hoje, né? Ou amanhã? Qual vai ser o pequeno passo? Por exemplo, às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que têm muita dificuldade de fazer atividade física, né? Então eu falo para ele: olha, você está tudo bem, você assiste televisão, meu milagre, estou super cansado. Tá bom, você consegue subir, marchar 1 minuto em frente à televisão? 1 minuto, só 1 minuto. 1 minuto eu tirei de letra, né? Ficou tranquilo. Esse era o pequeno passo que o córtex pré-frontal, que é a região que resolve o problema, precisava. Ele fala: não, eu gostei, cara. E aí ele começa a fazer 2 minutos, 3 minutos, daqui a pouco ele está fazendo esteira, né? Então você usou o teu cérebro a teu favor, né? Outra possibilidade bem interessante nos momentos em que a gente está vivendo aqui de muita ansiedade é não piorar com o modo como você se trata, né? Então, nós no Ocidente, nós infelizmente nos tratamos com muita dureza, né? A gente acha que se tratar com compaixão é coisa de fracote, que a coisa não vai andar. Se você não for duro com você, as coisas não vão acontecer, né? Ou com você, ou com outras pessoas. Ou com você ou com outras pessoas, mas o meu foco agora vai ser com você. Então, assim, com você. Então, porque quando a epidemia, a pandemia, a dificuldade com transtornos mentais não é de ontem, né? Não é de hoje, não é nem de ontem, já tem algum tempo. Então, quando começaram a investigar o que poderia ser feito, falaram o seguinte: olha, tem um pessoal lá no Ocidente que eles fazem uma tal de meditação que parece que funciona, porque os caras são tranquilos, eles levam de boa. Tá, então vamos trazer os caras. Claro que os Estados Unidos, que tem dinheiro à beça, né? Então, começaram a trazer os professores orientais para ensinar, né, o que eles faziam, filosofia, inclusive meditação. Foi assim que nasceu. Mindfulness, por exemplo, que é um tipo de meditação, ela é amplamente difundida porque chegaram à conclusão que é um método fácil e barato de tentar conter um pouco essa explosão de transtornos emocionais que está no mundo todo. Bom, então, quando eles chegaram aqui, eles falaram em termos de autocompaixão, né? Deu um reboliço, Rosângela, que você não tem noção. Como assim se tratar com autocompaixão? Não pode, cara. Se você não se tratar com dureza, você não vai andar. Você tem que se forçar. É da nossa cultura isso. Isso não leva a nada, né? Na verdade, a autocompaixão não significa que você vai ser mole com você, né? Significa que você vai abraçar as suas dificuldades. Então, mais uma dica: conversa com você como você faria com um grande amigo, né? Você imagina que um grande amigo meu, um grande amigo seu, não, um grande amigo meu, uma pessoa que você goste muito, venha para você com um problema, que é você falando com você mesmo. Você seria duro com essa pessoa, como você está sendo com você? Provavelmente não. Então, pelo menos se trate como você trataria um bom amigo, né? Acolha, né? Entenda também que você pode compartilhar a nossa condição humana, né? Os terapeutas que trabalham com terapia da compaixão, isso existe, eles já absorveram essas técnicas, eles falam em humanidade compartilhada, né? Então, assim, quando você tem um sofrimento grande, perceba que ele não é só seu, né? Perceba que aquilo que você está sentindo é compartilhado por milhares de pessoas. Tanto é que a gente tem nome, muitas vezes, para aquele sofrimento, né?
porque muita gente chama aquilo daquele nome. Então, assim, você conseguir se acolher e perceber que você está compartilhando uma dificuldade, um sofrimento que é universal, que mais cedo ou mais tarde qualquer pessoa pode passar, já dá um grande alívio, né? Aí você começa a se acolher, a tratar a você como um amigo, como uma amiga, né? Escuta, espera um pouco, isso aí não é só você, né? E aí começa com calma, dando pequenos passos, né, a tentar achar soluções para aquilo. Mas o passo fundamental, primordial, o primeiro, é se tratar com compaixão, é se acolher como seu melhor amigo, né? E no Brasil, que é, infelizmente, assim, né, família serpente, a gente brinca muito, mas se você perguntar para as pessoas se você tem amigos que você confie plenamente, muito poucos vão poder falar que não, poderia se abrir totalmente, porque não é muito da nossa cultura, né? Nós vivemos de esse acolhimento, né? Esse acolhimento, né? Nós descendemos de pessoas que vieram em condições bastante adversas para cá, então a gente gerou isso. Então, assim, tentar se acolher, tentar perceber que aquela situação não é só sua. E uma última dica: quando você falar com você vai falar com amizade, né? Você vai falar com acolhimento, mas se trate na terceira pessoa. Não fale, fique calmo. Fale, Ciro, se acalme. Ciro, respire. Ciro, não é só com você. Ciro, tudo passa, isso também vai passar, né? Então, quando você se trata na terceira pessoa, o cérebro recebe de uma maneira diferente. Você está usando outras regiões do cérebro, né? Então, fica aí a minha dica final, né? De você se tratar com um acolhimento e falar sempre na terceira pessoa. Ciro, você falou em dica final. Dica final desse episódio. Com certeza a gente vai voltar outras vezes, porque é um assunto inesgotável e cada vez a gente precisa prestar mais atenção na gente mesmo. Hoje a gente termina o episódio, o Ciro vai voltar a falar disso outras vezes, com certeza, e mande suas sugestões também pelas redes sociais. Até o próximo.